Ser prestativo é nobre, mas o excesso de bondade pode ser um peso invisível. O filósofo estoico Sêneca disse: aprender a viver com limites é uma questão de sabedoria, e estar disposto a viver com eles é uma questão de coragem. Essa citação de Sêneca ressoa com a ideia de encontrar o equilíbrio entre ser prestativo e cuidar de si mesmo, destacando a importância de estabelecer limites saudáveis para uma vida equilibrada. Já parou para pensar no peso das suas escolhas? Como as pequenas decisões que tomamos no dia a dia moldam a trajetória das nossas vidas? Imagine o impacto de dizer sim quando, no fundo, queríamos dizer não, ou de se doar aos outros sem reservar um tempo para si mesmo. Às vezes, ser bonzinho demais pode se tornar um fardo, mas como encontrar o equilíbrio entre ser prestativo e cuidar de si mesmo? Essa é uma pergunta que muitos de nós já fizemos, e ao longo deste texto, exploraremos juntos esse desafio comum. No cotidiano, somos constantemente confrontados com escolhas que envolvem generosidade e autodeterminação. Esses dilemas ecoam os princípios do estoicismo, uma antiga filosofia que enfatiza o controle sobre nossas reações e a busca pela sabedoria. Desde ceder ao pedido de um amigo para ajudar em mais um projeto, até adiar o tempo destinado ao autocuidado para atender às necessidades dos outros, muitos de nós têm experimentado a sensação de ser excessivamente bonzinho. É um traço de personalidade que frequentemente é celebrado, mas que também pode ter consequências negativas se não for gerenciado de maneira equilibrada. Ser prestativo é, sem dúvida, uma qualidade admirável, conforme os estoicos ensinavam a virtude como um dos pilares da sabedoria. Ajuda a construir relacionamentos fortes, cria laços de confiança e promove um senso de comunidade. No entanto, quando a generosidade é levada ao extremo, pode resultar em esgotamento emocional, dificuldades em estabelecer limites e um ressentimento silencioso que se acumula ao longo do tempo. O desafio, então, está em descobrir como ser prestativo sem se prejudicar. O desejo de ser prestativo, muitas vezes, vem de um lugar genuíno de empatia e compaixão pelos outros, algo valorizado por filósofos estoicos como Sêneca. Queremos ajudar, oferecer apoio e aliviar o fardo alheio, demonstrando uma compreensão profunda da interconexão humana. No entanto, é importante lembrar que a generosidade não deve ser às custas do nosso próprio bem-estar, um conceito fundamental na filosofia estoica. Encontrar o equilíbrio entre cuidar dos outros e cuidar de si mesmo é uma busca constante que exige autoconhecimento, habilidades de comunicação e a capacidade de definir limites saudáveis. Durante a jornada que empreenderemos nas próximas sessões, exploraremos os motivos que nos levam a ser excessivamente bonzinhos, os problemas associados a esse comportamento e as estratégias para superá-lo. Discutiremos como desenvolver a autoestima, a comunicação assertiva e a capacidade de ajudar os outros sem se prejudicar. Tudo isso com uma perspectiva que ecoa as lições do estoicismo. Enquanto avançamos, lembre-se de que ao encontrar esse equilíbrio, você não apenas fortalecerá suas relações interpessoais, mas também preservará sua saúde mental e emocional, seguindo os ensinamentos dos filósofos estoicos. A jornada para encontrar o equilíbrio entre ser prestativo e cuidar de si mesmo é uma busca pelo bem-estar pessoal e pela satisfação nas relações com os outros, algo que ressoa profundamente com a filosofia estoica. Convido você a se aprofundar nesse tema, refletir sobre suas próprias experiências e descobrir maneiras de ser generoso com os outros sem se esquecer de cuidar de si mesmo, mantendo a serenidade estoica perante os desafios da vida. Ao fazer isso, você estará investindo não apenas em sua própria felicidade, mas também em relacionamentos mais saudáveis e significativos, alinhando-se com a sabedoria estoica que valoriza a virtude, o autodomínio e o bem-estar geral. O que é ser bonzinho? Provavelmente todos já conhecemos alguém que se encaixa nessa descrição. É aquele amigo ou colega que está sempre disposto a ajudar, que evita conflitos a todo custo e que parece colocar as necessidades dos outros acima das suas. Ser bonzinho é frequentemente visto como uma qualidade admirável, mas, na prática, essa tendência de agradar constantemente os outros pode ter suas armadilhas e desafios. Um bonzinho é alguém que geralmente está disposto a ceder, a evitar confrontos
e a colocar as necessidades dos outros acima das suas próprias. Essas pessoas muitas vezes se sacrificam para manter a harmonia, mesmo que isso signifique ignorar suas próprias vontades e desejos. O bonzinho é aquele que concorda com tudo, que evita conflitos a qualquer custo e que está sempre pronto para ajudar. As razões por trás desse comportamento são diversas e profundamente enraizadas em nossa experiência de vida e na sociedade em que vivemos. Aqui estão algumas das razões mais comuns. Educação e cultura. Desde a infância, somos ensinados a ser educados, a evitar conflitos e a respeitar os outros. Esses valores são muitas vezes enfatizados em nossa criação e reforçados pela sociedade. Medo do conflito. Muitas pessoas têm um medo profundo de confrontos, brigas e desentendimentos. A ideia de discordar ou desapontar alguém é aterrorizante, levando a evitar qualquer situação de conflito. Necessidade de aprovação. Quase todos desejam ser amados e aceitos pelos outros. A ideia equivocada de que ser sempre bonzinho é o caminho para obter essa aprovação muitas vezes resulta em um comportamento excessivamente complacente. Baixa autoestima. Pessoas com baixa autoestima muitas vezes não se valorizam o suficiente para impor limites ou expressar suas próprias necessidades. Elas podem acreditar que não merecem mais do que estão recebendo. Habilidades de comunicação. A incapacidade de se comunicar de maneira assertiva é outra razão para o comportamento de ser bonzinho. A falta de habilidades para expressar necessidades de forma apropriada leva a esse padrão de comportamento. Pressão social. A sociedade frequentemente valoriza a ideia de ajudar os outros e ser prestativo. Isso cria uma pressão para se conformar a esses padrões, levando ao comportamento excessivamente bonzinho. Entender por que as pessoas tendem a ser bonzinhas é essencial para enfrentar os desafios associados a essa tendência e aprender a encontrar um equilíbrio saudável entre ser prestativo e cuidar de si mesmo. Nas próximas sessões, exploraremos estratégias para ajudar as pessoas a superar os desafios do comportamento excessivamente bonzinho e a adotar um estilo de vida mais equilibrado e saudável. Os problemas de ser bonzinho. O comportamento excessivamente bonzinho, embora possa parecer uma qualidade admirável à primeira vista, pode acarretar uma série de desafios e problemas que afetam profundamente a vida daqueles que o adotam. Essas questões podem se manifestar de várias formas, causando impactos significativos no bem-estar emocional e nas relações interpessoais. Abaixo, exploraremos alguns dos problemas mais comuns associados a ser excessivamente bonzinho. Uma das consequências mais evidentes de ser excessivamente bonzinho é o esgotamento emocional. A constante disposição para ajudar os outros, frequentemente em detrimento de si mesmo, pode levar a um acúmulo de estresse e exaustão emocional. A pessoa bonzinha se estica ao máximo, tentando atender a todas as demandas dos outros, o que resulta em exaustão física e mental. Ela pode se sentir sobrecarregada, desgastada e com pouca energia para cuidar de suas próprias necessidades. Outro problema comum entre as pessoas excessivamente bonzinhas é a dificuldade em estabelecer limites pessoais. Elas têm um receio profundo de dizer não ou de definir limites claros em suas relações. Isso as torna presas fáceis para aqueles que podem abusar de sua generosidade. A falta de limites pode levar a um ciclo de sobrecarga constante, onde a pessoa bonzinha se encontra constantemente sobrecarregada de tarefas e responsabilidades que não deveriam ser inteiramente suas. A assertividade é a habilidade de expressar seus pensamentos, desejos e necessidades de forma respeitosa e firme. Infelizmente, ser excessivamente bonzinho muitas vezes resulta em uma falta de assertividade. A pessoa bonzinha pode sentir dificuldade em expressar o que realmente pensa ou sente, evitando conflitos a todo custo. Isso pode resultar em sentimentos de frustração e ressentimento reprimidos, já que suas próprias opiniões e desejos muitas vezes são sufocados para evitar desentendimentos. A falta de assertividade e a tendência de ser excessivamente bonzinho frequentemente levam ao acúmulo de ressentimento e frustração. A pessoa bonzinha pode se encontrar em situações em que está constantemente sacrificando suas próprias necessidades e desejos para agradar aos outros. Com o tempo, esse ressentimento acumulado
pode minar suas relações interpessoais e sua saúde mental. Sentir que os outros estão tirando vantagem de sua bondade pode resultar em emoções negativas que prejudicam o bem-estar emocional. Identificando padrões de comportamento à luz do estoicismo. Reconhecer e compreender os padrões de comportamento associados a ser excessivamente complacente é o primeiro passo para lidar com esse problema e buscar um equilíbrio saudável entre ajudar os outros e cuidar de si mesmo, de acordo com os princípios do estoicismo. Identificar quando se está agindo de maneira excessivamente complacente é fundamental à luz do estoicismo. Isso pode ser observado em situações onde a pessoa tende a sempre concordar. Aqueles que são excessivamente complacentes muitas vezes têm dificuldade em discordar, mesmo quando têm opiniões ou desejos diferentes, desviando-se dos ideais estoicos de coragem e honestidade. Evitar dizer não. Dizer não pode ser um desafio para quem é complacente. Eles muitas vezes se sobrecarregam com tarefas e compromissos que não desejam assumir, indo contra o princípio estoico de autossuficiência. Colocar as necessidades dos outros em primeiro lugar. As pessoas excessivamente complacentes têm a tendência de priorizar as necessidades e desejos dos outros, muitas vezes ignorando suas próprias necessidades, o que entra em conflito com o ideal estoico de buscar a sabedoria e a virtude. Evitar confrontos a todo custo. O medo de confrontos e desentendimentos leva a pessoa a evitar situações em que possa discordar ou expressar suas opiniões, contrariando os princípios estoicos de coragem e justiça. Entendendo as motivações por trás desse comportamento à luz do estoicismo, é igualmente importante compreender as motivações que levam alguém a ser excessivamente complacente, alinhando-se com os princípios do estoicismo. Essas motivações podem incluir necessidade de aprovação. Muitas pessoas adotam esse comportamento na esperança de serem amadas e aceitas pelos outros. Elas acreditam erroneamente que ser sempre bonzinho é a chave para obter aprovação, muitas vezes desviando-se dos valores estoicos de autossuficiência e coragem. Medo da rejeição e do conflito. O medo de ser rejeitado ou de entrar em conflito é uma motivação poderosa por trás do comportamento excessivamente complacente. Evitar confrontos é uma tentativa de manter relações harmoniosas, embora isso vá contra o ensinamento estoico de enfrentar corajosamente os desafios. Baixa autoestima. Aqueles com baixa autoestima podem se sentir indignos de impor limites ou expressar suas necessidades, o que os leva a adotar um comportamento excessivamente complacente, contrariando o ideal estoico de buscar a autossuficiência e a virtude. Pressão social e cultural. A sociedade muitas vezes valoriza a ideia de ajudar os outros e ser prestativo. Essa pressão social pode levar as pessoas a se conformarem a esses padrões, mesmo que isso entre em conflito com os valores centrais do estoicismo. Reconhecer esses padrões de comportamento e entender as motivações por trás deles é o primeiro passo para superar o comportamento excessivamente complacente, seguindo os princípios do estoicismo. Nas sessões seguintes, exploraremos estratégias para aprender a estabelecer limites saudáveis, desenvolver habilidades de assertividade e encontrar um equilíbrio saudável entre atender às necessidades dos outros e cuidar de si mesmo, em conformidade com os ensinamentos estoicos. A importância de dizer não do ponto de vista estoico. A habilidade de dizer não de forma apropriada é uma competência vital quando se trata de equilibrar a generosidade com o autocuidado, alinhando-se com os princípios do estoicismo. Muitas pessoas excessivamente bonzinhas têm dificuldade em estabelecer limites saudáveis e em expressar suas necessidades, o que pode levar a um estresse significativo e a uma sobrecarga emocional. Aprender a dizer não de maneira respeitosa é fundamental para manter relacionamentos saudáveis e preservar o bem-estar pessoal. Estabelecer limites saudáveis está em conformidade com os valores estoicos e envolve reconhecer seus próprios limites pessoais e comunicá-los de forma assertiva. Isso não significa se tornar egoísta ou insensível às necessidades dos outros, mas sim reconhecer a importância de cuidar de si mesmo para poder ajudar os outros de maneira mais eficaz. Aqui estão alguns passos para aprender a estabelecer limites saudáveis. Autoconhecimento estoico. O primeiro passo é entender suas próprias necessidades e limites, como ensinado pelos estoicos.
Isso requer uma reflexão sincera sobre o que você é capaz de fazer e até onde está disposto a ir, de acordo com os princípios da sabedoria estoica. Pratique o não de acordo com o estoicismo. Comece a praticar dizer não de maneira respeitosa, como parte de sua jornada estoica. Isso pode ser feito em situações de baixo risco, como recusar um convite que você não tem interesse em aceitar, alinhando-se com a virtude da justiça estoica. Seja claro e direto com base no estoicismo. Quando precisar dizer não, seja claro e direto em sua comunicação, refletindo os ideais estoicos de honestidade e coragem. Não dê desculpas ou rodeios, apenas explique de maneira firme e respeitosa o motivo de sua recusa, seguindo os princípios estoicos de justiça e sabedoria. Esteja preparado para a resistência, como ensinado pelos estoicos. Nem sempre as pessoas reagirão bem a um não. Esteja preparado para a resistência ou desapontamento, mas lembre-se de que estabelecer limites saudáveis é essencial para o seu bem-estar, alinhado com os valores estoicos de autossuficiência e coragem. Dizer não de forma respeitosa é fundamental para manter relacionamentos saudáveis, como enfatizado pelo estoicismo, e evitar conflitos desnecessários. Aqui estão algumas dicas para comunicar o não de maneira respeitosa à luz dos princípios estoicos. Seja honesto e direto, em conformidade com a honestidade estoica. Use uma linguagem positiva, oferecendo alternativas ou soluções que possam ajudar a pessoa que fez a solicitação, seguindo os ideais estoicos de justiça e sabedoria. Mostre empatia, demonstrando respeito pelas necessidades dos outros, mesmo quando você não pode atendê-las, como preconizado pelos estoicos. Mantenha a calma e a compostura, evitando discussões acaloradas e buscando uma comunicação construtiva, alinhado com a serenidade estoica. Dizer não de forma respeitosa, à luz do estoicismo, não significa ser egoísta ou insensível, mas sim estabelecer limites saudáveis para preservar seu próprio bem-estar emocional e equilibrar a generosidade com o autocuidado. Nas próximas sessões, exploraremos como desenvolver habilidades de assertividade e encontrar um equilíbrio saudável entre atender às necessidades dos outros e cuidar de si mesmo, seguindo os ensinamentos do estoicismo. Desenvolvendo a autoestima no caminho estoico. Uma parte fundamental do percurso de superar o comportamento excessivamente bonzinho está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento da autoestima. Muitas vezes, a falta de autoestima é um fator subjacente que leva as pessoas a se sacrificarem em prol dos outros, a evitar estabelecer limites e a ter dificuldade em dizer não. Nesta sessão, abordaremos 2 aspectos essenciais para fortalecer a autoestima à luz dos princípios estoicos: a aceitação pessoal e a prática da autocompaixão. A autoestima é uma virtude fundamental para os estoicos e está ligada à capacidade de aceitar a si mesmo e se valorizar. Muitas pessoas excessivamente bonzinhas têm uma tendência a duvidar de seu próprio valor e a se colocar em segundo plano, o que pode ser um grande obstáculo para o autocuidado. Desenvolver a autoestima envolve autoconhecimento estoico. O primeiro passo é conhecer a si mesmo, reconhecendo seus pontos fortes, talentos e valores pessoais à luz dos princípios estoicos. Isso ajuda a construir uma base sólida de autoestima alinhada com a sabedoria estoica. Aceitação da imperfeição. Todos nós temos imperfeições e cometemos erros. À luz dos ensinamentos estoicos, aprender a aceitar essas imperfeições é essencial para construir a autoestima. Perceber que ser humano é ser imperfeito é um passo importante em direção à virtude estoica. Celebração das conquistas estoicas. Reconhecer e celebrar suas conquistas, independentemente de quão pequenas possam parecer, ajuda a reforçar a autoestima, em harmonia com o estoicismo. Isso inclui reconhecer as vezes em que você disse não, de forma assertiva e respeitosa, seguindo os ideais estoicos de coragem e justiça. A autocompaixão é outra faceta crucial do desenvolvimento da autoestima, alinhada com os princípios estoicos. Em vez de ser crítico consigo mesmo, a autocompaixão estoica envolve ser gentil e compassivo em relação às suas próprias falhas e desafios. Alguns passos para praticar a autocompaixão incluem falar consigo mesmo como falaria com um amigo estoico,
Em vez de se criticar severamente, fale consigo mesmo com compaixão e gentileza, refletindo os princípios da sabedoria estoica. Trate-se com o mesmo carinho que trataria um amigo que estivesse passando por dificuldades. Perdoar a si mesmo, como ensinado pelos estoicos. Reconheça que todos cometem erros e que isso não diminui o seu valor como pessoa, praticando o perdão em relação às suas próprias falhas e erros, alinhado com os valores estoicos de equanimidade e coragem. Cuidar de si mesmo, como preconizado pelos estoicos. A autocompaixão envolve cuidar de suas necessidades emocionais e físicas. Reserve tempo para si mesmo. Cuide da sua saúde e bem-estar e esteja atento às suas necessidades, em conformidade com o princípio estoico de autossuficiência. Desenvolver a autoestima, praticando a aceitação pessoal e a autocompaixão sob a ótica do estoicismo, é essencial para quebrar os padrões de comportamento excessivamente bonzinhos. Quando você se valoriza e cuida de si mesmo, está mais apto a estabelecer limites saudáveis, dizer não de forma respeitosa e manter relacionamentos equilibrados e saudáveis. Na próxima sessão, abordaremos o desenvolvimento de habilidades de assertividade que são cruciais para manter esse equilíbrio, seguindo os ensinamentos do estoicismo. Técnicas estoicas de comunicação assertiva. A comunicação assertiva desempenha um papel crucial na quebra dos padrões de comportamento excessivamente bonzinhos, e a filosofia estoica oferece princípios valiosos para orientar essa prática. Ela permite que você expresse suas necessidades, desejos e limites de maneira respeitosa, ao mesmo tempo em que mantém relações saudáveis. Nesta sessão, exploraremos duas técnicas fundamentais de comunicação assertiva sob a ótica do estoicismo: a expressão clara de necessidades e a gestão construtiva de conflitos. Uma parte essencial da comunicação assertiva é a capacidade de expressar suas necessidades de maneira clara e direta, alinhada com os princípios estoicos. Ser específico. Em vez de usar declarações vagas como "eu gostaria que você me ajudasse mais", seja específico sobre o que você precisa. Por exemplo, "eu gostaria que você me auxiliasse na preparação do jantar às terças-feiras". Usar "eu" em vez de "você". Em vez de acusar ou culpar os outros, use declarações que começam com "eu". Por exemplo, "eu me sinto sobrecarregado quando assumo todas as tarefas domésticas", em vez de "você nunca ajuda em casa". Ser direto e honesto. Evite rodeios ou tentativas de amenizar sua mensagem. A honestidade e a clareza são essenciais para uma comunicação eficaz, seguindo o ideal estoico da verdade. Pedir feedback e sugestões. Esteja disposto a ouvir as perspectivas dos outros e a colaborar na busca de soluções, refletindo a virtude estoica da justiça e do bem comum. Conflitos são uma parte inevitável das relações interpessoais, e saber lidar com eles de forma construtiva é essencial para manter relações saudáveis, alinhando-se com os ensinamentos estoicos. Alguns passos para lidar com conflitos de maneira construtiva incluem: escutar ativamente. Preste atenção às preocupações e perspectivas dos outros. A escuta ativa envolve ouvir sem interromper e fazer perguntas para esclarecer, demonstrando respeito e empatia, virtudes valorizadas pelos estoicos. Expressar suas próprias preocupações de forma respeitosa. Comunique suas preocupações e necessidades de maneira clara e respeitosa, evitando ataques pessoais, em conformidade com o princípio estoico da sabedoria. Buscar soluções comuns. Em vez de focar apenas nas diferenças, concentre-se na busca de soluções que atendam às necessidades de ambas as partes, refletindo o ideal estoico de equanimidade. Estabelecer limites saudáveis. Quando necessário, defina limites claros para proteger suas próprias necessidades e bem-estar, em consonância com o estoicismo, que valoriza a autossuficiência e a virtude. Reconhecer quando é a hora de ceder. Nem todos os conflitos precisam ser resolvidos com uma vitória. Às vezes, é melhor ceder em questões menos importantes para preservar o relacionamento, seguindo o estoicismo, que ensina a importância do discernimento. Desenvolver habilidades de comunicação assertiva, à luz dos princípios estoicos, é fundamental para manter relacionamentos equilibrados e saudáveis, ao mesmo tempo em que se expressa de maneira respeitosa. Quando você pode expressar suas necessidades e lidar com conflitos de maneira construtiva, está mais apto a manter o equilíbrio entre ser prestativo
e cuidar de si mesmo. Na última sessão, abordaremos a importância de buscar apoio e orientação quando necessário para superar padrões de comportamento excessivamente bonzinhos, alinhando-se com os ideais do estoicismo. Auxiliando sem prejuízo, lições estoicas. Uma das maiores conquistas no percurso de superar o comportamento excessivamente generoso é a busca do equilíbrio entre a prestatividade e a evitação da exploração. O estoicismo, uma filosofia que valoriza a virtude, o autodomínio e a sabedoria, pode oferecer valiosas orientações nesse caminho. Ajuda aos outros é, indiscutivelmente, uma qualidade admirável, mas deve ser exercida sem prejuízo para o nosso próprio bem-estar. Nesta sessão, exploraremos como encontrar esse equilíbrio, estabelecendo prioridades pessoais e cuidando de si mesmo, permanecendo fiéis aos princípios estoicos. A chave para auxiliar os outros sem prejudicar a si mesmo reside na habilidade de estabelecer limites saudáveis e na coragem de dizer não quando necessário. Aqui estão algumas estratégias, agora em consonância com o estoicismo, para alcançar esse equilíbrio. Reflita sobre suas próprias necessidades. Antes de se comprometer a ajudar alguém, reserve um momento para refletir sobre suas próprias necessidades e limites. Certifique-se de que possui a capacidade e o tempo necessários para oferecer auxílio, mantendo o equilíbrio entre o que está sob seu controle e o que não está. Discrimine entre auxílio autêntico e exploração. Esteja vigilante para não ser explorado por aqueles que frequentemente solicitam favores, mas raramente oferecem ajuda em retorno. Pratique a sabedoria estoica de discernir quando a assistência é genuína e quando alguém está abusando de sua generosidade. Pratique a arte de dizer não com respeito. Quando você perceber que não pode ou não deve auxiliar alguém em uma dada situação, cultive a habilidade de recusar com clareza e respeito. Lembre-se de que dizer não é um sinal de egoísmo, mas sim um ato de preocupação com seu próprio bem-estar, demonstrando a virtude estoica da coragem. Estabeleça limites definidos. Defina limites inequívocos para o quanto está disposto a se comprometer a fim de auxiliar os outros. Essa autodisciplina, em linha com os ensinamentos estoicos, ajudará a evitar o esgotamento e a sobrecarga, concentrando-se no que está sob seu controle. Uma parte crucial de auxiliar os outros, sem prejudicar a si mesmo, é a definição de prioridades pessoais, um conceito fundamental no estoicismo. Isso implica em reconhecer o que é mais significativo para você e direcionar sua energia e tempo para essas prioridades. Aqui estão algumas estratégias que refletem os princípios estoicos. Estabeleça metas pessoais claras. Tenha uma visão nítida do que deseja alcançar em sua vida, seja no âmbito profissional, nos relacionamentos ou em seu crescimento pessoal, buscando a sabedoria estoica. Aprenda a dizer sim a si mesmo. Paralelamente à importância de dizer não quando necessário, é essencial aprender a dizer sim a si mesmo. Isso significa dedicar tempo para cuidar de suas próprias necessidades e desejos, refletindo o princípio estoico da autossuficiência. Busque um equilíbrio saudável. Encontre o equilíbrio entre atender às suas próprias necessidades e auxiliar os outros. Lembre-se de que, ao cuidar de si mesmo, estará em melhor posição para auxiliar eficazmente aqueles que dependem de você, seguindo o princípio estoico da virtude como a busca do bem comum. A busca pelo equilíbrio entre a prestatividade e o cuidado próprio é uma jornada que exige prática e autorreflexão. É essencial lembrar que é possível auxiliar os outros de maneira significativa sem prejudicar a si mesmo. Ao estabelecer limites saudáveis, definir prioridades pessoais e praticar a comunicação assertiva, você está construindo relações mais saudáveis e se aproximando de um equilíbrio satisfatório entre a generosidade e a autossuficiência. No próximo e último segmento, discutiremos a importância de buscar apoio e orientação quando necessário para superar completamente os padrões de comportamento excessivamente bonzinhos, mantendo-se alinhado com os princípios do estoicismo. Conclusão. Chegar ao final desta jornada de explorar o comportamento excessivamente bonzinho é um passo fundamental à luz dos princípios estoicos em direção a uma vida mais equilibrada e sábia. Durante todo esse percurso, discutimos os principais aspectos desse comportamento e as estratégias para superá-lo,
permitindo que você continue a ser prestativo sem se prejudicar, alinhando-se com os ensinamentos do estoicismo. Nesta conclusão, recapitularemos os pontos-chave e encorajaremos a mudança de comportamento. Agora que você adquiriu uma compreensão sólida do comportamento excessivamente bonzinho e das estratégias para superá-lo, é hora de agir, lembrando-se das virtudes estoicas de coragem e sabedoria. A mudança de padrões de comportamento arraigados pode ser desafiadora, mas é um passo fundamental em direção a uma vida mais equilibrada e satisfatória, seguindo o caminho da virtude estabelecido pelos estoicos. Lembre-se de que, de acordo com os princípios do estoicismo, buscar apoio de amigos, familiares ou profissionais de saúde mental pode ser uma parte importante do processo de mudança. Eles podem oferecer orientação, apoio e feedback valiosos, à medida que você trabalha para implementar essas mudanças em sua vida, refletindo a importância da comunidade e do apoio mútuo nos ensinamentos estoicos. Além disso, seja gentil consigo mesmo durante esse processo, lembrando-se da necessidade de paciência e autoaceitação, princípios fundamentais do estoicismo. A mudança leva tempo e envolve momentos de desafio. A prática constante das estratégias discutidas neste texto, em harmonia com os ideais estoicos, o ajudará a alcançar um equilíbrio saudável entre ser prestativo e cuidar de si mesmo. Nunca se esqueça de que, ao aprender a cuidar de suas próprias necessidades e ao desenvolver um comportamento menos excessivamente bonzinho, você não apenas se beneficiará, mas também fortalecerá suas relações interpessoais e sua capacidade de ajudar os outros de maneira mais eficaz, refletindo o ideal estoico de virtude. Com dedicação e perseverança, você está no caminho certo para uma vida mais equilibrada e gratificante, em sintonia com os valores centrais do estoicismo.